Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Uma alegria muito grande, uma satisfação imensa começar mais uma sexta-feira com esse trabalho abençoado. Especialmente hoje, que nós estamos reunidos nesse intuito, né, na campanha que nós temos realizado. Todas as casas espíritas do Brasil inteiro têm realizado a campanha de valorização da vida. E aqui em Piripiri, desde o ano de 2012, nós realizamos as tarefas relativas a essa campanha, Todo Mundo Junto pela Vida. E hoje eu gostaria de deixar um abraço muito especial a todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, todos os trabalhadores do Centro Espírita Irmã Sheila, das casas espíritas que constituem a UME Piripiri. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqueles envolvidos nas tarefas abençoadas, né, de conscientização do valor da vida. Então, é nesse clima de gratidão, né, de muita alegria, nós vamos iniciar mais um estudo das obras de Emmanuel. E hoje a gente vai estudar o capítulo 18 do livro Pão Nosso. Nós estamos exatamente a 19 encontros unidos todas as sextas-feiras, pela manhã, nesse horário de 10h30 da manhã. Eu espero ter forças, coragem, resistência, que inclusive é o assunto do estudo de hoje, para mantermos esse estudo ainda por muito tempo. Então, é com muita gratidão, com muita alegria, que eu recebo todos vocês que estão aí comigo, que acompanham todas as sextas-feiras o estudo da obra Pão Nosso. Vocês podem, por gentileza, me dar um retorno, me avisando se o som tá bom, se a imagem tá boa, para a gente poder começar o nosso trabalho. Hoje a gente vai estudar o capítulo 18, Provas de Fogo. É o título do capítulo 18 da obra Pão Nosso. É esse aqui. Quem ainda não baixou o livro, procura aí no Google, é bem facinho de encontrar. Coloca Pão Nosso PDF, que todo mundo encontra. Tá bom, Tamires, muito obrigada. Então, antes da gente iniciar o estudo, que está maravilhoso, porque esse é um capítulo espetacular da obra do Emmanuel, da obra Pão Nosso. Antes da gente começar o estudo, nós vamos fazer nossa prece inicial, para que a gente possa ir, né, harmonizando o nosso coração, aquietando os nossos sentimentos e realizar essa tarefa bendita. Então, vamos lá? Quem desejar, fecha os olhos, se não, pode ficar de olhos abertos. Mentaliza uma imensa floresta de bambus, aquele mar verde imenso, de árvores gigantescas, balançando ao sabor do vento. Mentaliza esse lugar, se transfere para lá e aquieta o teu coração, ouvindo apenas o balanço das folhas ao sabor do vento, e percebendo-se parte integrante da natureza, o chão, as árvores, o céu, o vento e a paz, tomando conta de todo o teu ser. Respira lenta e profundamente e aquieta os sentimentos e os pensamentos e agradece a Deus dizendo: meu Pai, muito obrigada por tudo, por todos os aprendizados através da dor, por todos os ensinamentos através da alegria. Obrigada pelos testes de fogo que nós temos atravessados na direção da nossa própria resistência moral. Dai-nos a todos nós, a humanidade inteira, a força e a coragem necessária para vencermos a nós mesmos. Nos intui, nos ampara, nos guarda e nos protege a todos nós, irmãos que somos em humanidade. Nos inspira e permanece conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, olha, hoje o estudo da obra Pão Nosso está particularmente especial. Eu sei que eu digo isso toda sexta-feira, né? Eu sei que eu falo isso toda sexta-feira porque eu sou suspeita. Todas as vezes que eu sento para preparar esse estudo,
eu acabo descobrindo que eu sempre gosto do capítulo que eu estou estudando muito mais do que o capítulo anterior. Né? Então, eu vou descobrindo coisas com o Emmanuel que são simplesmente maravilhosas. E hoje, a grande lição que o Emmanuel traz para a gente no capítulo 18, que chama Provas de Fogo, a grande lição que ele traz para todos nós é acerca das aquisições espirituais. A gente anda muito preocupado em adquirir coisas, em acumular coisas, em juntar coisas, em ter coisas. Mas hoje ele vem ensinar para a gente que uma das aquisições mais importantes da nossa existência é a aquisição espiritual. Mas não é fácil adquirir algumas. Não é nem. A palavra não é nem aquisições, mas não é fácil obter, através do nosso próprio esforço, aqueles instrumentos necessários para a resistência diante das dificuldades da vida, né? Que eles chamam de aquisições espirituais. Então, olha só, quem está chegando aí, que nunca acompanhou o livro, o estudo da obra Pão Nosso, o Café com Pão Nosso, quem nunca acompanhou, então deixa eu só explicar uma coisa. O livro Pão Nosso, como vocês já sabem, então carecas de saber, faz parte da coleção Fonte Viva. É uma coleção de 5 obras que o Emmanuel estuda o Novo Testamento. Ele vai fazendo comentários de versículos do Novo Testamento. O livro Pão Nosso é o segundo livro dessa coleção. Por que a Adriana começou pelo segundo livro? Porque é o livro mais conhecido. É o livro mais conhecido da coleção, é o mais utilizado, é o mais lido. Então, eu comecei por ele por essa razão muito simples. Não tem também, assim, uma ordem cronológica, né, para a gente estudar. Ele tem uma ordem cronológica de publicação, a coleção inteira. Mas a gente pode estudar qualquer um deles. Qualquer um deles é fonte inesgotável de conhecimento acerca aí dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, o primeiro é Caminho, Verdade e Vida, o segundo é Pão Nosso, o terceiro é Vinha de Luz, o quarto é Fonte Viva e o quinto é Ceifa de Luz. Todos eles indispensáveis para quem quer conhecer, estudar seriamente o Evangelho do Cristo, esse manual de transformação interior. Eu vou passar minha vida inteira repetindo isso. O manual de transformação interior é o Evangelho de Jesus. O Evangelho do Cristo é o mapa para o mergulho, para a viagem interior que todos nós precisamos fazer, porque o Cristo é o guia, mas o GPS é o Evangelho dele. Então vamos lá. O título da mensagem de hoje, do capítulo 18, que vocês devem ter ele aí em mão, se não tiver, tem no computador, depois vocês podem dar uma olhada. O capítulo 18 tem por título Provas de Fogo. Provas de fogo. Prova já é uma coisa difícil, né, gente? Agora imagina uma prova de fogo. Bem, o Emmanuel utiliza como pretexto para a lição número 18 do livro Pão Nosso um versículo da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. É um versículo bem curtinho, que diz assim: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo provará qual seja, ou seja, qual é a prova, né? Qual é a obra de cada um. Todas as nossas obras, ele está aqui dizendo, todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. De que fogo é esse que o Emmanuel está falando, né? Que o Paulo está falando e que o Emmanuel fala, provas de fogo. Bem, primeira coisa, essa primeira carta aos Coríntios tem algumas curiosidades que eu já falei, gente, lá no começo do estudo do Pão Nosso. Quem não lembra, eu vou relembrar. Eu até anotei aqui para não esquecer. O capítulo 1 da obra Pão Nosso também trata de uma epístola da carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo 7 também trata de um trecho da carta de Paulo, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E agora, no capítulo 18, ele retoma a primeira epístola aos Coríntios. Essa epístola, ela tem algumas curiosidades, né? Primeiro, é uma epístola que traz aconselhamentos que vai falar a respeito
do cuidado com o corpo físico, tá tudo na primeira epístola de Paulo, do cuidado com o corpo físico, que é o templo do Espírito. Essa carta também vai falar sobre a natureza dos dons espirituais, tá lá na primeira epístola de Paulo. E essa carta, essa primeira epístola de Paulo também trata da autodisciplina, do exercício da autodisciplina. Então, é uma carta que vale a pena a gente ler, porque Paulo, ele aconselha nessa primeira carta aos cristãos da época em que ele viveu, né, em que ele escreveu a carta, que é mais ou menos entre 55 e 56 depois de Cristo. É só ver lá em Atos dos Apóstolos, que tem mais ou menos essa data. Paulo traz conselhos para os cristãos daquela época que são extremamente pertinentes para a nossa realidade. Cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito. Conselhos com relação aos dons espirituais. Traz ainda um incentivo para a autodisciplina. E essa autodisciplina no intuito de melhoramento íntimo, de renovação íntima. Então, só para a gente ter em mente, não esquecer de maneira nenhuma, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela traz material riquíssimo para o processo de autoconhecimento. Traz aconselhamento para os cristãos. E ainda nos ensina acerca dos dons espirituais. E nessa passagem em que Paulo diz, o fogo provará qual seja a obra de cada um, ele está falando que as nossas obras, tudo aquilo que nós construirmos através de pensamento, sentimento e ação, será provado pelo fogo. Mas que fogo é esse, Adriana? Que o Emmanuel intitula o capítulo 18, Provas de Fogo. Já a gente chega lá. A igreja de Corinto, só para relembrar, tá? Eu estou relembrando porque o capítulo 1 do Pão Nosso, o capítulo 7 do Pão Nosso e o capítulo 18 do Pão Nosso, que é esse que nós estamos estudando, eles tratam da primeira, esses capítulos tratam da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o Emmanuel comenta. Então, a igreja de Corinto, para quem não lembra, Corinto era uma cidade que era ali mais ou menos da região da Grécia, ali do Peloponeso. E Corinto era uma cidade comercial, extremamente rica, conhecida pelos seus inúmeros templos aos deuses pagãos. Era uma cidade que vivia basicamente da orgia, do prazer, porque era uma cidade extremamente rica e havia uma população também que vivia numa extrema miséria. Então, quem tinha muito dinheiro vivia muito ligado às sensações do corpo físico. Especialmente, a gente percebe na vida em que os coríntios levavam uma presença muito marcante da orgia, que está ligada aí à questão, né, dos desequilíbrios sexuais. Então, Paulo fundou a igreja em Corinto mais ou menos ali entre os anos de 55, aliás, de 50 e 52, foi mais ou menos o tempo que ele fundou a igreja, e ele escreveu essa epístola aos Coríntios entre 55 e 56 de Éfeso, onde ele ficou 3 anos. Também dá para ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Ele ficou em Éfeso, e de Éfeso, quando ele soube das crises morais que estavam enfrentando os membros fundadores da igreja de Coríntio, ele escreveu a primeira epístola e depois escreveu a segunda epístola aos Coríntios, para a gente ter uma ideia, né, do contexto, para a gente poder se situar, Bom, então aqui, naquela época, os membros da igreja de Coríntio estavam enfrentando uma série de problemas, desunião, falsos ensinamentos a respeito do Cristo. Então havia um processo muito grande de desunião entre eles, havia pessoas pregando falsas informações e atribuindo ao Cristo. Então havia aí também a presença dos falsos profetas. Nesse período também a igreja de Corinto enfrentava sérios desafios de ordem moral, exatamente devido ao contexto em que ela estava inserida. Então, Paulo decide, para auxiliar a igreja de Corinto, já que ele estava em Éfeso, escrever as cartas. E aqui a gente tem uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 3, versículo 13. Depois vocês podem dar uma lida, porque nesse mesmo capítulo, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre a questão do corpo físico como templo sagrado de Deus. Ele até diz assim: não sabeis que vós sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está nesse mesmo capítulo.
Mas aqui, especificamente, ele vai tratar da prova de fogo que as nossas obras deverão atravessar. E aí o benfeitor Emmanuel comenta esse versículo de maneira maravilhosa. O que o Emmanuel diz? O Emmanuel diz assim: a indústria mecanizada, que é a indústria que nós conhecemos hoje, né, a indústria mecanizada dos tempos modernos, muito se refere às provas de fogo, para positivar a resistência de suas obras. Ele diz que a indústria, né, fala muito dessa questão de passar pela prova de fogo, de passar pela prova da resistência. Você fabrica um carro e para saber se ele é resistente ou não, ele passa por diversas provas, por diversos testes. Ele faz essa comparação, essa analogia com a própria indústria, né? Com a própria indústria mecanizada. Então, ele diz assim: a indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar, ou seja, para avaliar a resistência das suas obras. Os testes são utilizados na fabricação de inúmeros produtos para avaliar a resistência. Ele está fazendo uma analogia, gente, uma comparação. Ele diz assim: ponderando o feito, e aí pensando a respeito disso, pensando a respeito dessas provas de resistência, recordemos, ele diz, lembremos, paremos um pouquinho para pensar, reflitamos, recordemos que o Evangelho, olha a analogia que ele vai fazer, gente, Emmanuel é maravilhoso. Recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há mais de 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Aí aqui eu vou fazer uma pausa. Porque aqui é oportuno a gente lembrar que ele está fazendo uma analogia, uma comparação, que se a indústria mecanizada testa todos os seus produtos para verificar a resistência, ele está dizendo que o Evangelho de Jesus, há mais de 20 séculos, já fala dessas forças que vão, no caso, vão testar as nossas aquisições espirituais. Então, as provas de fogo, que o Emmanuel dá título ao capítulo 18, essas provas de fogo são aquelas que vão testar as nossas aquisições espirituais. Agora, para todo mundo. Pensa aí um minuto. Quais são as provas de fogo que você já atravessou? Que provas de fogo nós já atravessamos? Porque é só a gente recordar aquelas provas que testaram as nossas aquisições espirituais. Essas são as nossas provas de fogo. Aquela que testou a resistência espiritual. Aquela situação que te arrastou de tal maneira que você sentiu um arrastamento tão forte, quase irresistível. E assim mesmo com muita dor, com muito sacrifício, você não sucumbiu ao arrastamento. Aquela situação tão dolorosa que você atravessou, que você imaginou que não fosse conseguir atravessar, e você conseguiu atravessar. Essa é a prova de fogo das nossas aquisições espirituais que o Emmanuel está falando. E ele faz uma analogia maravilhosa, porque os produtos da indústria mecanizada, especialmente os produtos de longa duração, eles precisam passar pelo teste, pela prova da resistência. E aqui o Evangelho de Jesus que fala dessas provas, no mundo tereis aflições. As aflições são as provas de fogo, minha gente. As nossas aflições são as provas de fogo, né? Os grandes testes da nossa vida, os processos provacionais, expiatórios, são as nossas provas de fogo que testam as nossas aquisições espirituais. Por isso que tem gente assim, diz assim, depois que eu conheci a doutrina espírita, Adriana, minha gente, começou a aparecer tanta coisa na minha vida, parece que a tribulação foi aumentar. Não, meu bem, porque assim, você recebeu o conhecimento. Aí chega a hora da prova. Aí quando você passa naquela prova, que era básica, era só introdutória, aí vem uma prova mais difícil, porque você também adquiriu mais conhecimento, e assim sucessivamente. O Emmanuel tem uma coisa que quando eu li a primeira vez, eu fiquei com muita raiva do Emmanuel, né, gente?
Eu fiquei muito zangada com o Emmanuel, muito zangada. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito zangada com ele, tanto que eu disse, não vou ler esse livro mais não. Na época, eu guardei o livro e não li mais. O Emmanuel diz assim, todas as vezes que você vencer uma grande provação, se prepare. Porque logo, logo virá outra. Meu Deus do céu, né? Logo, logo virá outra. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa criatura não tem um pingo de amor pela gente. Depois você vai avaliar, né? E ele tá coberto de razão. Quando a gente vence uma prova, ela vai nos dando força, como diz aí a Beatriz, para vencer novas provas mais desafiadoras ainda. É como alguém que decide começar a correr. Para correr uma maratona, ele precisa ir vencendo 1 quilômetro por vez. Então, hoje ele corre 1 quilômetro, amanhã ele corre mais 2, amanhã ele corre 3, e assim sucessivamente, até o dia em que ele conseguir correr toda a maratona. São as provas de fogo. Então, olha só, Emmanuel diz assim, escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos, nós, obreiros humanos. Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Ou seja, cada um de nós vai construindo, a partir do que o Cristo deixou, as nossas próprias obras, os nossos próprios as nossas próprias obras a partir dos recursos evolutivos que nós já adquirimos. Então, cada um vai construindo a sua obra, né, a partir do que Jesus ensinou, segundo os recursos evolutivos que já traz. É por isso que a cada um será dado segundo as suas obras. A cada um será dado segundo as suas obras. E as nossas obras devem ser construídas de acordo com os nossos recursos evolutivos. Porque as nossas obras serão provadas no fogo. Minha gente do céu, aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, o que foi que eu já construí de aquisição espiritual? Será que eu tenho material suficiente aqui dentro de mim, aquisição espiritual suficiente aqui dentro de mim para passar pelas provas de fogo, meu Deus do céu? Até botou uma conversinha com Deus agora, né? Só assim, ó, segura aí um pouquinho mais, que eu acho que eu ainda não estou muito bem preparada, não. Segura aí as pontas um pouco mais, porque eu ainda não estou muito preparada para passar pelas provas de fogo. Conversa com Deus. Porque o que o Emmanuel está dizendo é que cada um de nós constrói as próprias obras, as próprias realizações, de acordo com os recursos evolutivos que nós já temos. Mas Paulo nos diz que a nossa obra, a obra de cada um, será provada no fogo. Será provada no fogo. Se essas obras serão provadas no fogo, a gente precisa se perguntar, será que eu já tenho material suficiente aqui dentro de mim? Aquisição espiritual suficiente para passar pelas provas de fogo? Se a gente acha que não tem, melhor conversar com Deus, gente. Se antecipa. Tem uma conversinha aí com Deus de Senhor, segura aí as provas de fogo, que o negócio aqui não tá bom, eu ainda não consegui, mas eu tô me esforçando. Porque essas provas de fogo, todos nós passaremos por ela. Porque só seremos testados nas aquisições imorredoras, nas aquisições espirituais, nas aquisições da resistência espiritual, quando passarmos pelas provas de fogo. E aí o Emmanuel diz assim, olha só, cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar. Aí é uma cor maravilhosa isso aqui. Porque o Emmanuel é demais. O Emmanuel diz assim, olha, a gente tem que se preocupar com aquela tarefa que nos diz respeito. Com aquela tarefa que nos diz respeito, por quê? Porque cada um de nós tem uma tarefa que é peculiar. A minha tarefa nunca vai ser igual à tarefa do Saulo, nunca vai ser igual à tarefa do Samuelson, nunca vai ser igual à tarefa da Tamires, que tá aí, da Raquel, nunca vai ser igual à tarefa da Beatriz, nunca vai ser igual à tarefa da Sandra, da Jordana. Nós temos tarefas distintas. A minha tarefa nunca vai ser igual à tarefa da Mirella. Cada um de nós tem um papel peculiar a desempenhar na grande obra, no grande concerto do universo. Cada um de nós. Então, a gente não precisa invejar a posição do outro, invejar a caminhada do outro. Não faz sentido, porque a nossa caminhada é particular. O projeto para a nossa vida é único. É único para cada um de nós.
a uma missão, pequena ou grande, como diz o Evangelho. A nossa tarefa é única. E aí o Emmanuel diz: cada discípulo deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta, gente, olha, tempos de luta, provas de fogo, né? O Emmanuel é maravilhoso. Ele não engana ninguém. Ele está dizendo, ó, quem está na matéria é para passar pela luta, né? Pelos tempos de luta. Quem está na matéria é para passar pelas provas de fogo. E ele diz aqui, convicto de que os tempos de luta descobri-lo-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca da sua qualidade. Olha, os tempos de luta, diz o Emmanuel, irão nos descobrir, nos desnudar aos olhos de todos. Aí eu fiquei assustada. Eu até bebi. Olha só, aqui eu fiquei preocupada. É assim, a gente está aqui estudando, né, o Pão Nosso, todo mundo assistindo palestra, todo mundo fazendo estudo do ESG, todo mundo estudando as obras da Joana de Ângeles, do André Luiz. A gente está aqui, né, se enchendo de conhecimento, adquirindo aí conhecimento, supostamente adquirindo aquisições espirituais, fortaleza espiritual. Mas o Emmanuel diz uma coisa, ele diz, no tempo da luta, nos tempos de luta, ou seja, nos tempos da prova de fogo, esses tempos de luta irão nos desnudar aos olhos de todos, irão nos descobrir aos olhos de todos. Por quê, gente? Porque será justamente nesse tempo que nós iremos efetuar o reto juízo acerca das qualidades morais que nós já carregamos. Então, olha só, vamos supor assim, vamos supor que nós sejamos aquela criatura que estuda o tempo inteiro, né? Que conhece o livro dos Espíritos de cabo a rabo, que conhece o Evangelho, que sabe tudo é salteado, como a gente diz, que a gente tem um grande conhecimento acerca do Evangelho, um grande conhecimento acerca da doutrina espírita, conhecimento. E aí chega o tempo em que nós passamos por uma grande dor, e o que é que a gente faz? Esquece completamente esse conhecimento, se desespera, se revolta, se transtorna. Por isso que o Emmanuel está dizendo que nos tempos difíceis, nos tempos das provas de fogo, nós seremos desnudados, descobertos para todos. Todos verão, assistirão quais são os reais valores que nós já trazemos dentro de nós. Por isso que não adianta falar e não viver. Por isso que não resolve estudar e não colocar em prática. Não resolve. Senão a gente vai ficar mais ou menos assim, que nem os fariseus e os hipócritas do tempo de Jesus. Túmulos tão branquinhos por fora e cheios de inseguranças por dentro. Para não usar outras palavras. Então, Emmanuel diz assim, o aperfeiçoamento do mundo na feição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. Ou seja, o próprio mundo material nos dá prova, né, da necessidade dessas aferições, dessas provas de fogo. A indústria nos mostra isso, né? Quase todos os instrumentos que nós temos hoje em nossas casas, eletrodomésticos, computadores, passam pelos testes, pelas provas de resistência. A própria construção civil passa pelo processo dos testes de resistência. E aqui ele diz, o mundo material pode nos dar uma justa medida do que sejam essas provas, ou essas aferições. A terra permanece cheia de fortunas, diz ele. Posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Gente, a Terra, o planeta, permanece cheio de fortunas, pessoas com muito dinheiro, posições, pessoas com muito poder, valores, pessoas que supostamente carregam seus valores,
se agarram a eles, né? Às vezes até de maneira tão apegada que não aceitam a opinião de ninguém. E inteligências, e a gente vê a ciência e a tecnologia. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Quantas pessoas que têm fortunas que não dariam conta em 3 encarnações sucumbem às provas de fogo? Quantas inteligências, quantos cientistas, quantos pesquisadores, quantas pessoas que têm uma inteligência tão rara que não suportam as provas de fogo? E aí o Emmanuel diz assim: mal se aproximam os movimentos purificadores, olha, prova de fogo, tempos difíceis, movimentos purificadores. O que é que a gente está vivendo? Nunca foi tão oportuno esse texto. O que é que nós estamos vivendo agora? Provas de fogo, desde março, né, gente? Provas de fogo, tempos difíceis e movimentos purificadores, ou regeneradores, se você quiser dar outro nome. Nunca foi tão oportuno esse texto do Emmanuel. Aqui a gente tem uma visão, ele diz, esses tempos purificadores, esses tempos regeneradores, esses tempos difíceis, esses movimentos purificadores descem precipitadamente quando nós nos... essas criaturas que não trazem a resistência moral, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína e da decadência quando chegam os tempos purificadores, os tempos de prova, de fogo, os movimentos regeneradores. Nós estamos passando por uma das mais difíceis, talvez, provas de fogo da nossa atual encarnação. Prova de fogo, tempos difíceis, movimentos purificadores. O que é bom saber de tudo isso é descobrir o quanto de resistência moral eu carrego dentro de mim para o enfrentamento dessas provas de fogo. É isso que o Emmanuel está dizendo. Porque quando a gente não tem essa resistência, a gente se desespera. A gente se revolta. Quantas pessoas revoltadas? Quantas pessoas revoltadas que, porque passaram por uma situação de dificuldade, passaram por um momento, às vezes, de doença no corpo físico e achavam que iam desencarnar, que Deus estava sendo injusto, que estava sendo punida, que estava sendo castigada e por aí vai, porque faltou justamente essa resistência moral. Essa resistência moral. Né? Uma coisa é a gente achar que adquiriu valores iluminativos. Uma coisa é a gente achar, né, na nossa vida, até na nossa vaidade, no nosso orgulho, achar que nós já somos o bambambam, o todo-poderoso, que já temos resistência moral para tudo. Outra coisa é ser provado. Outra coisa é passar pela prova de fogo, pela prova de resistência. E aí o Emmanuel diz, no serviço do Cristo, o que é o serviço do Cristo? O serviço no bem, o serviço na auto-melhoria, o serviço na auto-iluminação, o serviço do nosso auto-aperfeiçoamento. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. No serviço do Cristo, no serviço do bem, é necessário que a gente aguarde também o tempo do teste das nossas próprias possibilidades. Todos nós vamos passar por eles. Todos nós. Todos nós, todos nós. E ele diz aquele que está a serviço do Cristo também. E aí ele vai... Olha, gente, quando eu lembrei de resistência, foi uma coisa que eu me lembrei imediatamente. Quando a gente fala de resistência, prova de aquisições espirituais, resistência, ter resistência moral. Eu me lembrei do bambu. Sabe por que eu me lembrei do bambu? Porque o bambu possui características muito parecidas com o aço. Vocês sabiam que o bambu é chamado de aço verde? Vocês sabiam que o bambu é chamado de aço verde? Porque ele tem características muito parecidas com o bambu. Ele é resistente e ele é flexível. E aí tem algumas lições do bambu que são maravilhosas para a gente compreender o tipo de resistência que nós devemos adquirir. Qual é o tipo de resistência que nós precisamos desenvolver? Joyce, você tem razão. Provação é a oportunidade
de aquisição espiritual. Provação é a oportunidade do crescimento, você tem toda a razão. Quando a gente fala de resistência, eu lembro do bambu, porque o bambu é considerado aço verde. Ele é utilizado hoje em dia em vários projetos da arquitetura e da construção civil, porque ele é flexível e ele é resistente. Mas o bambu tem algumas curiosidades que vale a pena a gente lembrar para descobrir, ou para pelo menos tentar ampliar a nossa resistência moral na aquisição dos valores espirituais. Por exemplo, vocês sabiam que o bambu, ele leva 7 anos para germinar? Ele passa 7 anos enterrado embaixo da terra, espalhando as suas raízes, 7 anos. Só espalhando as suas raízes, solo adentro, para que ele ganhe resistência. Porque como ele é muito fino e ele vai crescer muito alto, ele precisa ter raízes muito fortes para resistir e ser flexível às intempéries. Então, ele passa 7 anos se preparando interiormente, preparando o seu interior para obter resistência. Quanto tempo da nossa vida nós temos dedicado à nossa preparação interior para adquirir resistência? Quanto tempo? Para adquirir resistência para o tempo em que nos alcançar as provas de fogo. Então, o bambu, ele passa 7 anos embaixo da terra só germinando. As raízes vão se espalhando para ele adquirir estabilidade, segurança, porque ele terá que enfrentar a dureza das intempéries, as tempestades, as ventanias, e naquele movimento flexível de resiliência. Porque o bambu também simboliza a resiliência. Nesse movimento de resiliência, o bambu vai se adequando àquelas circunstâncias, resistindo e se mantendo intacto diante das próprias intempéries, diante das tempestades. Então, essa curiosidade do bambu, ele passa 7 anos germinando, espalhando as raízes. 7 anos. Ah, tu gostou da minha blusa, né, Kelsiane? Então, olha só, ele passa 7 anos somente distribuindo as suas raízes, se preparando interiormente para ele poder enfrentar as intempéries do mundo externo. Quanto tempo nós temos dedicado para preparar o nosso interior a fim de enfrentar as provas de fogo? E aqui eu vou lembrar de uma coisa que eu gosto de lembrar muito, muito mesmo. Nós temos uma dimensão espiritual que está no interior. É uma dimensão espiritual, está no nosso interior. Essa dimensão espiritual, que é a parte interior que nos cabe, que é a parte interior que nos constitui, que é o que de fato nós somos, que é o nosso espírito, essa parte tem sido muito negligenciada. Porque nós estamos muito preocupados com o mundo externo, com as coisas, com a aparência. Nós precisamos fazer como um bambu, mergulhar dentro de nós, espalhar as nossas raízes para que a gente tenha estrutura, resiliência, força moral, coragem. Sabe o que é força moral? Força moral é coragem da fé e resignação. E o capítulo 5, itens 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo, maior capítulo do Evangelho, que é o capítulo 5, no mundo tereis aflições. No capítulo 5, o Evangelho trata da resignação e da coragem da fé. Item 12 e 13 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a força moral, a aquisição espiritual que nós necessitamos é a força moral. E a força moral é coragem da fé e resignação. Resignação, resiliência. Então vamos aprender com a lição do bambu. Nós somos uma sociedade extremamente alérgica à paciência. E o bambu, ele passa 7 anos se preparando nesse processo de aquisição de valores que o sustentarão, as suas raízes. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes, para que a gente não desabe diante das tempestades. E para isso é necessário paciência. E nós temos um grave defeito, a sociedade moderna e contemporânea. Nós temos uma alergia imensa à paciência. A gente quer tudo para ontem. Tudo para ontem.
Nós temos alergia à paciência. A gente quer tudo para agora, já, imediatamente, nesse instante, no estalar de dedos. E a vida não funciona. A natureza não funciona assim. Nada, absolutamente nada funciona assim. A gente levou 9 meses para ser gerado. Só na barriga da mãe, né? Porque lá no mundo espiritual a gente não sabe quanto tempo a gente ficou sendo preparado para voltar. Mas só na barriga da mãe foram 9 meses. Então tem que ter paciência. Essas provas de fogo, ele diz, né? Essas provas de fogo nos alcançarão. E aí o Emmanuel diz assim: o caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna. São as nossas raízes. São as nossas raízes. São as raízes lá do bambu, né, nos dando a lição da construção daqueles valores que nos sustentarão nos dias de provas de fogo. Vou repetir, o caráter, que é a soma de tudo que nós somos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos nas vidas anteriores e nessa vida também. Caráter. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com auxílio santo do Mestre Jesus. Mas todos os discípulos devem contar, todos os discípulos do Cristo devem contar com as experiências necessárias que no instante oportuno lhes provarão as qualidades espirituais. Ou seja, essas provas de fogo chegarão para todos nós. E aí? O que a gente já adquiriu de aquisição espiritual, de aquisição moral para resistir, para ter resistência às provas de fogo? Então lembra do bambu. Lembra do bambu e começa a criar raízes fortes dentro de ti mesmo, para que você consiga, com resiliência, com flexibilidade, mas com força também, passar pelas intempéries da vida, atravessar as provas de fogo, porque elas chegarão mais cedo ou mais tarde. E se você acha que não está muito preparado ainda, conversa com Deus. Vai lá ter um particular com ele, Senhor, vamos ter aqui um particular. Olha, eu acho que eu não estou muito bem ainda não, o negócio não está muito bom ainda para mim aqui não. Eu ainda não consegui desenvolver muitos valores, muitas raízes. Não manda essas provas de fogo agora não. Conversa com ele, que ele é pai, né? E quem é pai ama. Conversa com Deus. Porque todos nós estamos atravessando nesses dias de pandemia, nesses meses de pandemia, nós estamos atravessando provas de fogo, tempos difíceis e processos regeneradores. Todos nós. A humanidade inteira. O que resta fazer? Saber o que eu tenho para aprender com tudo isso. O que é que eu preciso aprender com tudo isso? Que raiz eu preciso fortalecer dentro de mim a partir dessa realidade que eu estou vivendo? O Emmanuel é maravilhoso, né, gente? O Emmanuel é maravilhoso. O Emmanuel é maravilhoso. O Emmanuel é maravilhoso. O Emmanuel, ele estuda o evangelho, ele transforma o evangelho em um roteiro de autoconhecimento. Ele é terapeuta, ele é psicólogo, né? E às vezes ele é assim, meio pai, né? Puxa a orelha da gente. Ele é maravilhoso, né? Todas as vezes toda sexta-feira, quando eu me debruço sobre esse material, eu fico cada vez mais feliz de estar estudando essa obra. Tem a impressão que quando a gente voltar para as nossas casas, né? Lá para o Sheilinha, que a gente deve estar organizando tudo agora em outubro e até novembro, deve estar tudo pronto para a gente retomar as nossas atividades aí, quem sabe no final do ano, com fé em Deus, dependendo aí dos protocolos da Federação Espírita Brasileira e Piauiense. Quando a gente retornar para as nossas atividades presenciais, eu tenho a impressão que o Pão Nosso vai continuar aqui, porque eu adoro fazer esse estudo, adoro, é uma coisa assim maravilhosa. Né? Talvez eu tenha que mudar de horário, não sei ainda, porque as aulas da UESP vão retornar e eu vou ter que dar aula às sextas-feiras. Eu não sei exatamente como vai ficar meu horário, mas que ele vai permanecer, vai. Né? Então, eu acho maravilhoso o estudo. Queria agradecer aí a presença de todos vocês. Eu vi que a Joyce entrou, a Rose, a Kelciane. Também vi que a Marina tá por aí. Né? O João, a Tamis, o Samuelson, o Saulo, a Beatriz,
A Poliana, a Vanessa. Vanessa, dá um beijo naquela princesa que você tem em casa, tá bom? A Jordana, Mirella, a Sandra lá do Sheila, a Beatriz, a minha sobrinha Thalita, tá por aí. Um beijo, meu amor, te amo. Também vi por aqui o pessoal do Lex, a Laiane, a Raquel. Então, obrigada, gente. Muito obrigada. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acharam que está precisando. Não esqueçam, tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo que nos alcança, que nos acontece, são instrumentos enviados por Deus para nos fortalecer. Se a gente não se revolta, se a gente se torna flexível, se a gente enfrenta, se a gente aprende, as nossas raízes interiores, elas vão se alongando e a gente vai ganhando resistência. Resistência. Não é reagir, não é ser reativo, é ganhar resistência diante das dificuldades da vida. Isso é maravilhoso. Troca a reação pela resistência. Se torna flexível como um bambu com raízes profundas, para que você vença todas as dificuldades. Especialmente hoje eu gostaria de dedicar esse pão nosso a todos aqueles nossos irmãos que estão trabalhando aí nas campanhas de conscientização, de valorização da vida, aqueles que têm lutado bravamente para manter a esperança acesa nos corações dos nossos irmãos que estão passando pelo processo doloroso da depressão e da ideação suicida. Hoje à noite, no canal da FEP, no YouTube e no Facebook, acho que vai ser transmitida para o Facebook e pelo YouTube. Às 19 horas a gente vai ter uma palestra sobre depressão, ansiedade, pânico e depressão na juventude. Eu vou ter uma conversa, na realidade, né? Eu não sou especialista nessa área, mas eu tenho uma pós-graduação em neurociência e isso tem me ajudado muito a compreender muitas coisas, fora que o conhecimento da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. É maravilhoso para ampliar os nossos horizontes. Então, se você quiser participar, às 19 horas, no Facebook da FEP, tá bom? Fazer nossa prece final. Muito obrigada, gratidão a todos vocês que estão aí. Muitíssimo obrigada, um grande beijo a todos e até a próxima sexta-feira, com o pão nosso, mais uma vez. Não percam. Fazer nossa prece final. Agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham nessa tarefa, por esse dia bendito, por esse estudo, pelo encontro com os amigos, com os corações que se sintonizam com os nossos. Muito obrigada, Senhor, meu Deus, pela oportunidade de servir. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo para todos vocês. Fiquem bem, se cuidem. A pandemia não acabou, embora as pessoas estejam enlouquecidas na rua. A pandemia não acabou. Cuidado, se cuidem. Cuidem de vocês. Cuidem da família de vocês, que quando você cuida de você, você cuida do outro também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Um beijo, fiquem bem, um grande beijo. Ah, Kelciane, deixa eu te dizer, você pode participar pelo YouTube. Procura lá no canal do YouTube FEP, tá bom? Você pode entrar no canal do YouTube às 19 horas. Um beijo, meus amores. Obrigada por todos que estiveram por aí. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.